Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque, começando a quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Galera, muitas notícias, a novela Arthur Jorge recuou aí nas notícias de mudança, né, de ares no ano que vem, mas a gente vai comentar isso já já. Primeiro, vamos falar das vagas que abriram nos planos Glorioso e Alvinegro, tá? Camisa 7 aí, trazendo um presente de Natal para o torcedor, que como eu, está ali nos planos, né? Eu estou no plano preto, ainda tem o plano branco, que são os mais básicos, mas abriram vagas, 700 vagas para o plano Glorioso, que é o plano Premium, Top, VIP, Master, Hiper, 239,90 mensal, tá? E o plano Alvinegro foram 1.200 vagas, é o plano que você tem que pagar 149,90 mensal, beleza? Então os dois planos principais, obviamente que tem prioridade né, no check-in dos jogos, e teremos aí um ano, né, 2025 com muitos jogos importantes, incluindo finais de Supercopa, Recopa, né? 7 títulos ao todo que o Botafogo vai disputar no ano que vem, né? Então são 700 vagas do Glorioso e 1.200 do Plano Alvinegro. Quase 2.000 vagas foram abertas, então hora de aproveitar. Essa notícia saiu ontem à noite, então se você, como eu, é plano preto ou branco, né, a hora é agora. Também acho que também é possível para quem ainda não é camisa 7 fazer direto. Botafogo que fecha esse ano com mais de 80 mil sócios camisa 7 e é o líder, né, de sócios torcedores aqui entre todos os clubes do Rio de Janeiro, né? Nossa torcida é fantástica, né? Chegando junto com o time. Galera, vamos falar também aqui de números rapidamente, porque a gente sempre fala, né, que essa reestruturação do Botafogo, desde que a SAF assumiu, passa muito pelo pagamento das dívidas, né? O Botafogo só vai conseguir ser, digamos assim, um pouco mais independente do papai Textor, né? Ser autossustentável, como qualquer empresa deve ser, no momento que tiver todas as suas dívidas sanadas, pagas, né? Então, a boa notícia é que o Botafogo pagou mais uma parcela aí do RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, tá? Totalizando 151 milhões de reais somente em 2024. Então o Botafogo segue aí cumprindo tudo o que prometeu nesse sentido, né? O RGE, ele é relativo ao passivo do trabalhista, né? Das dívidas trabalhistas que o Botafogo tinha. Então é mais uma grande vitória do Botafogo, dessa vez fora das 4 linhas. Botafogo que obviamente nos próximos anos vai conseguir, né, zerar as suas dívidas e naturalmente o faturamento vai ser muito maior quando não tivermos mais essa preocupação, beleza? Então vamos lá, galera, vamos falar da barca alvinegra, né? É uma época aí de muitas especulações, de propostas surgindo, e ontem foi o dia aí dos clubes nordestinos virarem aí as suas baterias aí para jogadores do Botafogo. Jogadores, é verdade, que não são titulares, né? O Botafogo hoje tem um elenco muito qualificado e até jogadores que são terceiro, até quarto reserva do Botafogo passam a ser alvos de times aí da primeira divisão do Brasil, tá? Então vamos lá, vamos aos poucos aqui. Danilo Barbosa, a gente falou do Danilo recentemente, do interesse do Santos, ele pode ser até moeda de troca aí nesse interesse do Botafogo pelo zagueiro Jair, mas o Danilo também agora entrou aí na mira do Bahia, né, do Grupo City, poderoso Grupo City. Danilo Barbosa passou a ser um nome comentado. Recentemente teve o Vasco também, foi ventilado o nome do Danilo, que durante o ano teve o interesse pelo Marlon, né? Vocês lembram disso? Início do ano, né? E agora também o Danilo sendo falado lá pelo Bahia, tá? Próximo time nordestino, Vitória. Vitória tá vindo com tudo, né? Em relação a 2 jogadores do Botafogo, 2 jogadores de defesa. Primeiro deles, o Lucas Alter, né? O Alter, que é um jogador que era uma grande promessa quando estava lá no Goiás, um dos zagueiros aí com passagem de seleção de base, pertencia ao Atlético Paranaense,
o Botafogo contratou ele e infelizmente não virou, né? O Walter acabou perdendo muito espaço, chegou a ser titular ali no começo da temporada, até com o Arthur Jorge mesmo, mas aí veio o Alexander Barbosa e Bastos, a dupla se firmou ali como a grande dupla de zaga do Botafogo, e o Walter no final do ano totalmente desprestigiado, tanto com a torcida como comissão técnica, tanto é que a gente teve o Marçal jogando na zaga, se cogitava o próprio Danilo na zaga, né? E tivemos o Adrielson jogando, né? Então o Walter entrou na mira aí do Vitória, tá? Proposta na mesa do Vitória por Lucas Walter. O Walter teve 39 jogos, 2 gols e 1 assistência. Ele que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 27, né? Um contrato ainda longo, e é difícil de acreditar que ele continue, né, no fogão, já que realmente não deu liga, né? Então, se ele de fato sair rumo ao Vitória, uma boa sorte aí para o Lucas Walter na continuidade da carreira dele. Mesma coisa, interesse também do Vitória pelo Hugo, né? Lateral Hugo, muitas vezes a galera, né, enfim, faz muita piada com o Hugo e tal. Eu acho que nenhum jogador merece esse tipo de situação, especialmente o Hugo, que foi um cara muito útil, né? Eu lembro aqui de cabeça, rapidamente, que ele faz a jogada daquele gol do Júnior Santos lá, né, em Bragança Paulista, na pré-Libertadores, um gol fundamental, importantíssimo. Então, e fora outros gols também que o Hugo fez, jogadas. Então o Hugo, sim, perdeu espaço, né? Mas é um cara que esteve no Botafogo aí desde a subida, né, da Série B para a Série A. Então um cara que eu acho que, se realmente deixar o Botafogo, mais do que essa parte aí das brincadeiras e tal, brincadeira tudo bem, né? Mas não pode assim a galera pegar muito no pé. Não é merecido, porque ele realmente teve participações importantes, mas virou quarta opção da lateral esquerda, né? Alex Telles, Cuiabano e Marçal bem na frente dele. Então o Hugo acabou aí ficando totalmente sem espaço. Pode ser que também pinte lá no Vitória, pelo menos o interesse existe, tá? O Hugo teve 33 jogos, 2 gols e 7 assistências. Isso aí foi no início do ano, né, quando ele estava atuando mais. Eu lembro que realmente ele ficou marcado aí pelo número de assistências, como essa que eu citei, né, para mim a principal no jogo lá da classificação da pré-Libertadores no Nabi Abichedi. Galera, outro jogador que um clube nordestino, né, manifestou interesse é o Carlos Alberto. Eu estou falando do Sport Clube do Recife, que acabou de subir para a primeira divisão, né? O Sport, para quem não lembra, né, conta com o Di Plácido. Estava até falando com um amigo meu ontem, que é torcedor do Sport, e eu perguntei sobre o Di Plácido, e ele falou que o Di Plácido, além de reserva, ainda ele acabou falhando acho que um jogo com a Chapecoense, se não me engano, e aí adiou a classificação do Sport por conta dessa falha. Mas enfim, ele não era titular lá na Ilha do Retiro, o Di Plácido, né? E a gente pode até dar uma aliviada aí na conta do Di Plácido, que ele ficou o primeiro semestre inteiro inativo, né? Ele que pertencia ao Lanús, voltou para a Argentina depois da temporada no Botafogo, ficou parado e já entra no Sport, já com o campeonato rolando, né? Então acabou não se firmando por lá, mas o Carlos Alberto entrou em pauta, como eu disse, no Sport. Porém, o Botafogo não pretende negociá-lo, né? O Botafogo, que acabou de pagar ali a última parcela junto ao América Mineiro, o Carlos Alberto é visto ainda como um cara importante no elenco do Botafogo, inclusive para ser utilizado agora no Campeonato Carioca. Então, enfim, não deve acontecer. Essa é uma negociação que não deve ocorrer. Lembrando que também uns meses atrás o Carlos Alberto foi pretendido até pelo mundo árabe, né? O futebol árabe, e o Botafogo deu uma segurada também no jogador paraibano, né? Mais um aí o Hugo, que é paraibano, mais um que é paraibano, da tropa da Paraíba, o Carlos Alberto. Pessoal, amanhã, dia 19, quinta-feira, meio-dia, horário de Brasília, começam as vendas dos ingressos para o Super Mundial da FIFA, tá? Então, se você está pensando aí de ir para os Estados Unidos, ou mora nos Estados Unidos, está me assistindo aqui direto da terra do Tio Sam, a hora é agora, né, de ver os ingressos. A plataforma de venda é a Ticketmaster, né, que é a mais conhecida desde a época que eu morei nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, já era a grande plataforma de venda de ingressos.
para jogo de futebol americano, de beisebol, enfim. Então, Ticketmaster. Existe um outro caminho também de compra de ingressos, que é o próprio site da FIFA, né? FIFA.com/tickets, né? No plural, também teremos aí um acesso a essa venda de ingressos. Os ingressos começam em $30, né? Mais ou menos ali hoje R$180, que é um preço até razoável para os jogos do Botafogo, né? Começando lá em Seattle, né? No Lumen Stadium, contra os donos da casa, o Seattle Sounders, né? Dia 15 de junho, acho que é isso, né? 15 de junho, a estreia do Botafogo. Então, a partir de amanhã, as vendas é uma boa, hein? É uma boa. Eu ainda estou aí cogitando, quem sabe. Ajude o canal Botafogo Digital a ir para a terra do Tio Sam, né? Não custa nada pedir, né? Canal Botafogo Digital, @gmail.com é o nosso Pix, né? Quem sabe aí dá certo da gente viajar para esse Super Mundial do Fogão, que vai jogar também com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, né? Um grupo aí embaçado, né? E quem será o técnico do Botafogo no Super Mundial, né? Essa é a pergunta que não quer calar. O Botafogo já estava aí, já surgiu notícias de Pedro Caixinha, surgiu notícia também até de uma possível volta de Luiz Castro, né? O Luiz Castro que deu entrevista, agora que ele está, né, desempregado desde que saiu do Al Nassr, recordando os tempos de Botafogo. Será que pintou um clima ali, uma nostalgia do Luiz Castro? Você, torcedor, aceitaria o Luiz Castro de volta, né, depois dele ter saído do Botafogo daquela forma, né, no meio do campeonato? Enfim, mas houve uma reviravolta aí no caso do Arthur Jorge, não dá para dizer que ainda é definitiva, porém, ontem finalmente existiu ali a primeira conversa entre Arthur Jorge e John Textor, né? O Arthur Jorge está lá em Portugal, inclusive foi condecorado ontem lá em Portugal pelo presidente, né, lusitano, né, um prêmio por serviços prestados à divulgação da cultura portuguesa, enfim. Então um reconhecimento aí bacana para o Arthur Jorge. E essa primeira conversa com o Textor parece, né, que fez o Arthur Jorge recuar um pouco em relação à postura dele, né, dos últimos dias. As entrevistas que vinham sendo ali muito evasivas, né, dando a impressão nítida de que o Arthur Jorge aceitaria uma proposta, né, como a que foi divulgada do Al Rayyan do Catar, né? Mas aí o Arthur Jorge, nesse evento da condecoração, teve falas ali mais conservadoras, eu diria, né? Falou que hoje, ele falando, né, aspas para Arthur Jorge, o meu futuro é o Botafogo, né? Ele dizendo que aqui o que vai fazer decidir ele, né? Decidir para onde ele vai é o projeto esportivo, tá? É o projeto esportivo, isso que vai pesar, porém que ele continua hoje sendo o técnico do Botafogo, que ele tem contrato com o Botafogo. Inclusive botei na thumb justamente essa fala: hoje sou o técnico do Botafogo, tenho contrato com o clube. Ou seja, uma fala que é uma forma dele até tentar ali apagar, né, as notícias aí dos últimos dias de que ele já negociava abertamente com o Al Rayyan, de que no voo de volta lá do Catar para o Brasil já se conversava abertamente sobre o futuro dele indo, né, para o clube Qatari. Então foi uma fala ali bem mais contida e, seja como for, ao meu ver, bem mais correta, né? Porque o Arthur Jorge é um cara que a gente, durante a temporada, 99% das vezes, eu pelo menos elogiei a postura do Arthur Jorge, esquecendo até o lado brilhante treinador, mas também a postura dele, as falas dele. Eu acho que estava acontecendo um ruído ali muito desagradável, um desgaste desnecessário quando ele não falava com muita firmeza sobre o fato, né, de hoje ser técnico do Botafogo, tem um contrato até o final do ano que vem, né? Então o que desgastou a imagem dele, tanto com o torcedor alvinegro, né, como também com o próprio Botafogo, foi o fato de que ele poderia, né, vou botar aí com a possibilidade, estar já negociando, abrindo negociações, sem mesmo ter conversado com o John Textor, né? Essa conversa aconteceu ontem, o Textor está tendo um cuidado de blindar a conversa, ou seja, não fazer vazar nenhuma informação. A gente tem apenas assim
assim, algumas pequenas falas. André Rizek no Sport TV disse que o Botafogo não pretende aumentar o salário, né, do Arthur Jorge, mas sim aumentar ali as bonificações por metas alcançadas, títulos, o que não é pouca coisa, né? Eu já falei aqui no vídeo de ontem, né? Quem acompanhou, realmente bonificações muito grandes, né? Merecidas pelos títulos do Brasileiro, da Libertadores, caso consiga também esses títulos no ano que vem. Então seria alguma coisa nesse sentido, segundo André Rizek. O que a gente, obviamente, vinha criticando era essa questão do Arthur Jorge nem mesmo ter conversado com o Textor e já está ali, né, pelo que foi falado, né, se reunindo com outros clubes, ou no caso aí com o Al Rayyan, né? A gente não teve essa confirmação dessa informação, mas era a fofoca de bastidores, né? Então foi importante que teve essa primeira conversa ontem. Outras conversas vão ocorrer aí nos próximos dias entre Arthur Jorge e John Textor, da mesma forma que o Textor foi o cara que se reuniu com o Arthur Jorge lá no início do ano, né, quando o Arthur Jorge ainda estava no Braga, e convenceu o Arthur Jorge a vir para o Botafogo, né? Então a negociação, o Textor gosta de assumir essas grandes negociações, né, com jogadores também, no caso do Luiz Henrique, por exemplo, do Almada, né? Então o Textor é um cara que a gente não pode negar que tem ótimos argumentos, né? E está conversando com o Arthur Jorge para saber exatamente o que o Botafogo pode oferecer, né? Inclusive no que foi falado aí, projeto esportivo. Acho que não tenho dúvidas, né, de que o projeto esportivo do Botafogo está crescendo a cada ano, né? O Textor já deixou claro que ano que vem, mesmo o Botafogo vendendo alguns jogadores, o Botafogo vai se reforçar ainda mais, né? Falou até em 4 grandes contratações. Então acho que nessa parte aí o Arthur Jorge não pode se queixar, né? Resta saber se vai haver realmente ali digamos, uma valorização em termos salariais, né, para o Arthur Jorge. E às vezes não é só isso, né? Às vezes o cara já enfiou na cabeça, por conta de outros aspectos, família, segurança, desafios, né? Às vezes o cara já enfiou na cabeça que quer mudar de ares e aí não tem muito jeito. Mas, digamos que o dia de ontem, né, aumentou as probabilidades do Arthur Jorge ficar. Seria ótimo, sem dúvida alguma. Eu acho que de qualquer forma, o Arthur Jorge ficando, o Arthur Jorge saindo, é importante que o Botafogo tenha essa definição até o dia 31 de dezembro, né? Até o final de 2024, porque janeiro está aí, nova temporada vai começar. Não falo nem pelo Carioca, que o Carioca perdeu muito espaço aí desses 7 títulos que eu citei, mas o Botafogo já tem no dia 2 de fevereiro uma decisão contra o nosso rival, contra o Flamengo. Então é importante que o Botafogo defina o quanto antes se Arthur Jorge segue ou se o Botafogo terá que buscar um novo treinador. Beleza, galera? É isso por hoje. Quero o seu comentário aí embaixo. Se você acha que aumentaram as chances do Arthur Jorge de fato ficar, se o Textor vai ter o poder ali de convencimento para ficarmos com o nosso treinador, que já está ambientado, que já conhece os jogadores, que já conhece o Brasil, que já conhece, né, e que obviamente tem o apoio da torcida alvinegra. Ou se, né, aquele negócio também, se o cara não quer o Botafogo, deixa ele ir embora e vamos buscar um novo treinador. Comenta aí embaixo o que você está pensando sobre isso nesse momento, beleza? Tomara, olha, minha opinião, tomara que o Arthur Jorge continue, né? Mas a gente quer que o cara continue, né? Não só pela grana, né? Mas por continuar motivado, né, com o Botafogo. Acho que um cara que, enfim, foi abraçado aí pela torcida alvinegra. Ele e a esposa, né, adoram o Rio de Janeiro, adoram a vida no Rio de Janeiro. Então tomara que o Arthur Jorge continue. Acho que seria importante a gente ter ele aí, pelo menos até o final do contrato, que é dezembro de 2025. Beleza? Tamo junto. Deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, nunca pedi nada. E se você já é inscrito, confere se você segue inscrito. Às vezes acontece isso na plataforma. Aciona o sininho. Tamo junto. Fogão, campeão da América, tricampeão brasileiro. Valeu, tamo junto.